Uma das coisas que muita gente se perguntava era o que aconteceria com o mundo se Irã e Israel entrassem em guerra. E se o Irã de repente conseguisse uma arma nuclear antes disso? E por que que Irã e Israel são inimigos de fato? Quem começa com essa rivalidade? Quem começa com essa inimizade? E por que tudo isso? Bem, agora nesse último fim de semana de fevereiro de 2026, Irã e Israel oficialmente entraram em guerra e é uma guerra que começou entre Estados Unidos, Israel contra Irã. E bombardeios dos Estados Unidos atingiram a capital do Irã, que é Teherã. Nesse mesmo fim de semana, o Ayatollah Ali Khamenei foi morto, e não só ele, mas boa parte da liderança do regime islâmico que domina o Irã. E assim, para muita gente, acham que o regime foi completamente decapitado. Agora eles estão perdidos e que, com isso, a morte do Ali Khamenei é basicamente a mesma coisa que o regime ter caído, certo? Hoje mesmo, nesse dia 2 de março de 2026, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele disse que os bombardeios e a guerra, né, continuará por aproximadamente 4 ou 5 semanas contra o Irã, para que eles enfraqueçam totalmente as forças iranianas, que inclui a Guarda Revolucionária também, e que eles possam destruir todas essas suas usinas nucleares ou laboratórios que envolvem pesquisas nucleares, coisas do tipo, né? Mas o que muita gente não sabe é como é que isso pode estar ligado à teologia e como é que isso pode estar ligado de alguma forma ao cristianismo, né? Para muita gente, para muita gente mesmo que não é uma maioria, mas para muita gente que não conhece de fato a fé cristã e não tem a mínima noção de religiões comparadas ou então de teologia, acha que isso parte muito simplesmente de que os cristãos são intolerantes ou o Ocidente é muito intolerante e que a gente está de olho no petróleo deles, ou que os Estados Unidos, na verdade, estão de olho no petróleo do Irã, e por isso eles precisam atacar o Irã para pacificar o Irã. Mas há causas muito mais profundas que diferem esse conflito, essa tensão atual, que já não é só uma tensão, já é de fato um conflito, já é uma guerra, né? Os bombardeios já estão acontecendo, o Irã já está bombardeando os países ao redor, ali no Golfo Pérsico. Emirados Árabes Unidos está recebendo uma saraivada de mísseis, Bahrein recebeu mísseis, Kuwait recebeu mísseis, o Catar recebeu mísseis também, todos vindos da parte do Irã. Iraque foi atingido. Os países ao redor estão sendo atacados pelo Irã numa guerra que a tendência é que o Irã seja sim enfraquecido, que o país ele seja derrotado nessa guerra, mas numa tentativa mesmo do país tentar fazer com que se torne uma guerra regional, provocar o caos total para que de repente a região toda se desestabilize. E isso passa muito pela própria teologia deles e a gente pode entender um pouco mais como que isso toca o cristianismo. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que em 1979 ocorre o que nós chamamos de Revolução Islâmica no Irã. E com essa Revolução Islâmica, o que acontece? O antigo regime, o regime do Shah, que era o Shah Reza Pahlavi, ele era o monarca sobre o Irã, certo? Antigamente o Irã era conhecido como Pérsia, e esse regime monárquico é substituído por um regime teocrático. Em 1979, que ocorre essa Revolução Islâmica, é substituído o antigo regime por este novo regime, que é o regime do Wilayat al-Faqih, né? Que é o governo do jurista islâmico, ou o governo deste sábio, ou do sábio islâmico, né? No início, quem é o grande líder dessa revolução é o Khomeini, Ayatollah Khomeini. O morto neste fim de semana foi o Khamenei, certo? E o que o substituiu interinamente até agora foi o Ayatollah
Ali árabe, certo? Então, são homens diferentes e normalmente se confundia muito o Khomeini com o Khamenei. O Khomeini foi o líder da revolução, o Khamenei foi o último ayatolá, antes desse que está interinamente liderando o país, certo? E muito vai se falar de que como que a população não gosta do regime islâmico, como que a vida no Irã antes era muito melhor, como as pessoas tinham liberdade, como as mulheres podiam se vestir como elas quisessem, como as crianças brincavam nas ruas, e esse regime veio e destruiu tudo isso. Mas é preciso saber um pouco de como que isso surge também. A primeira coisa é que uma revolução do tipo que aconteceu no Irã, ela não acontece sem apoio do povo, né? Então, principalmente ali até a década de 60, o Shah, que era o rei do Irã, era o monarca que governava sobre todo o Irã, ele tinha apoio do povo, ele promoveu muita modernização, ele promoveu uma abertura econômica. No entanto, era assim uma monarquia autoritária, havia repressão dos opositores, havia um partido único criado ali em 1975. Antes disso, nem precisava de ter um partido único. Havia o governo do monarca, certo? Por mais que houvesse mais vozes políticas, havia o governo do monarca que com o tempo foi se tornando mais autoritário. E uma das coisas interessantes é que anteriormente a Pérsia, né, e a partir da década de 20 a Pérsia começa a ser chamada mais de Irã, que é o nome nativo, né, histórico ali mesmo. Pérsia é a forma como os gregos em especial se referiam ao Irã, mas esse é o nome conhecido desde a antiguidade. E aí quando chega em 1935, ele passa a ser chamado oficialmente de Irã nos meios diplomáticos e por outros países, né? Então é daí que para você consegue saber que a Pérsia vira Irã. Então o que acontece é que ele promoveu modernizações, o Shah promoveu modernizações, o dinheiro do petróleo começou a fluir, mas começou a ter um crescimento acelerado da economia, e normalmente crescimento acelerado da economia ele acontece com desigualdade social. Na maioria das vezes, quando acelera muito esse crescimento, há muita concentração de renda. Isso é normal, essa é a forma maior de você aumentar o PIB de um país, né? Essa é a forma mais fácil de você aumentar o PIB de um país. Isso pode ser assunto para outros youtubers falarem, na verdade, e não eu. Mas começou a ter modernizações culturais, liberalizações culturais, inclusive diminuição da influência islâmica nas escolas, na educação das crianças, certo? E aqui a gente precisa lembrar um pouco que o Irã é um país muçulmano. Ele não é um país árabe, é um país persa, certo? Não é uma maioria sunita, a maioria lá é xiita, é outra linha teológica, inclusive, do islamismo. E isso é muito importante para a gente entender por que o Irã se tornou o que é hoje, certo? E a grande problemática entre o Irã e Israel está aí, sabe? Está a partir disso. E a gente precisa entender que quando você acelera esse tipo de modernização e quando você promove uma mudança cultural muito rápida e muito grande numa sociedade, normalmente aqueles mais antigos, a base da sociedade de fato, e não os mais novos, então você vai pegar gente como, sei lá, os comerciantes mais antigos, as pessoas mais velhas, sabe, aqueles que hoje são a cabeça do país, assim, em termos históricos, pelo menos culturais, e não necessariamente as lideranças do país, vai haver resistência da parte deles. Mudanças culturais provocam resistência. As pessoas vão começar a mostrar como que elas não querem a mudança. Mesmo que às vezes a mudança não seja maléfica, às vezes ela não é nociva para a sociedade, mas vai ter esse tipo de movimento. Isso é natural em todo lugar. Um segundo ponto é que a gente precisa também olhar para a realidade geopolítica do país. E quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando de localização geográfica também. O Irã é rodeado por montanhas. E normalmente, populações mais isoladas geograficamente, de alguma forma, tendem a ser populações mais conservadoras. Elas vão ser mais reacionárias, elas não querem tanta mudança assim. Considere isso pesando na balança de que esse forte alinhamento do Irã com o Ocidente
promoveu mudanças tão fortes que eles começaram a se sentir perdidos de si mesmos. Eles começaram a não ter mais aquela segurança que eles tinham de que o Irã era o Irã e de que eles eram eles mesmos. Isso provoca a reação de todo mundo. Imagine que na sua casa comece a ter uma mudança cultural muito forte a partir dos seus filhos, por exemplo. Alguém está promovendo essa mudança, por exemplo, na sua casa e começa a ter uma mudança muito forte do comportamento deles, aí, dos seus filhos. Você vai se opor a isso, na maioria das vezes você vai dizer não, as coisas não são assim aqui nessa casa, mesmo que elas não sejam moralmente erradas, você normalmente vai se opor. Esse é o normal. A gente preserva certas culturas porque elas são parte da gente e nós somos parte desse ambiente cultural no qual nós crescemos. Isso faz com que houvesse um sentimento de humilhação nacional, humilhação cultural muito forte por parte do povo iraniano. E aí a gente olha para o outro lado, não tinha partido, certo? Havia muita repressão. Havia a SAVAK, que era a polícia secreta do Shah, e eles também promoviam muitas investigações, muitas espionagens internas, inclusive, contra a população, e eles eram um dos grandes agentes de repressão na população. Por outro lado, o dinheiro estava ficando mais acumulado na mão dos grandes industriais, porque estava havendo uma grande industrialização do país e estava havendo uma abertura de mercado. E aqui desse lado tinham os bazares, que eram os comerciantes antigos, que por sinal apoiavam o movimento islâmico e a grande liderança islâmica. E quando você não tem partidos organizados para fazer oposição ao atual governo, ao governo que vigia na época, o que acontece é que o povo, se não tiver alternativa, pode ficar meio perdido, mas se eles tiverem uma alternativa, eles vão acabar se agarrando a essa alternativa. E a única grande sociedade autônoma que tinha no Irã naquele período era a sociedade religiosa. Os xiitas ainda estavam muito bem organizados, eles estavam muito ligados aos comerciantes, eles faziam muitas obras de caridade, eles faziam aqueles grandes grupos de solidariedade, atendiam os pobres, eles trabalhavam na educação das pessoas, sabe? Eles eram ainda aquela visão de única salvaguarda do antigo Irã. E isso foi um erro estratégico do Shah. É fácil falar que foi um erro estratégico do Shah quando eu estou aqui em 2026 falando isso. Isso aconteceu ali, a revolução aconteceu em 1979. Mas o sentimento de uma revolução, ele não nasce de uma hora para outra. Ele vai sendo alimentado na população. E o povo, naquele momento, olhou para quem ainda existia de forma organizada e podia apresentar uma oposição organizada, densa, firme contra o regime do Shah. E é nisso que o Khomeini consegue usar para capitalizar, para poder fazer a Revolução Islâmica. É nisso que ele consegue, pegando essas forças do povo, junto com a força dos comerciantes, de gente muito insatisfeita, achando que inclusive essa grande ocidentalização que estava acontecendo no Irã era uma desislamização que também acontecia no Irã. E o povo não queria ser desislamizado. Não se faz mudança cultural tão rápido assim. Isso normalmente causa graves problemas. Para alguém, normalmente causa graves problemas. E muitas vezes causa problemas graves culturalmente. Para as sociedades nas quais esse tipo de coisa acontece. Certo? Essas sociedades racham. E quando acontece isso, por exemplo, numa igreja, a igreja racha. E daí por diante, se a gente quiser continuar pensando em exemplos do tipo. Então, eles não vão lá e dão simplesmente um golpe de Estado e começam a reprimir a população. Eles fazem isso com o apoio da população. No entanto, com o tempo vê-se que, e era óbvio também, vê-se que eles trocaram um regime autoritário por outro regime autoritário e dessa vez um regime religioso, certo? Um regime teocrático. E aí é que entra o grande motivo do porquê que o Irã tem problemas com Israel. E isso é muito parecido com aquilo que a gente viu na Revolução Islâmica, certo? E nisso eu peço que você continue comigo. Mas agora, pelo menos você deixa aqui seu like, deixa aí, compartilha com alguém, se inscreve no canal, deixa um comentário e continua aqui comigo. Uma outra coisa que é muito importante entender é a base dessa teologia deles, e eles são muçulmanos, eles não são sunitas, eles são xiitas.
O movimento sunita, a linha xiita, ela representa aproximadamente aí uns 70% do que é o mundo islâmico do Oriente Médio. Então, qual é o grande país sunita do mundo? É a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a grande adversária do Irã. Ela é a grande adversária do Irã. Eles são grandes adversários. Mas por que o problema do Irã com Israel? E aí começa. A gente tem que lembrar que se as raízes estão no islamismo, então elas estão ligadas ao Corão, elas estão ligadas à história do islamismo e, consequentemente, acabam sendo, de alguma forma, ligadas a Maomé. Então, de Maomé para frente, eles creem, os xiitas da Revolução Islâmica, que são chamados de xiitas duodecimanos, ou seja, eles acreditam num xiismo que está baseado na crença escatológica de que o 12º imã, chamado Mahdi, que foi ocultado por Alá, foi ocultado por Deus, vai voltar e vai estabelecer um reinado de paz, certo? E ele virá junto com Jesus. E é nisso aqui que toca o cristianismo. Então, olha só, eles creem que, e vocês me perdoem a brevidade da coisa, porque precisaríamos de um vídeo inteiro para falar totalmente do xismo do decimano, mas acontece que eles creem que de Maomé para frente, Maomé teve descendentes, certo? E ele teve 11 descendentes à frente e depois teve o 12º. Esse 12º é Mahdi. Todos esses descendentes de Maomé, eles são infalíveis, eles são impecáveis, eles são os líderes perfeitos para o povo islâmico. Mas há esse 12º, que em um certo momento da história ele foi ocultado por Deus, certo? Junto com os seus. Ele foi ocultado por Deus. Ele está ocultado por Deus. Ele está invisível no momento, mas ele está vivo. E há um certo momento no qual ele voltará e ele governará sobre o mundo e ele estabelecerá um reinado de justiça e mostrará como o Islã é a verdade. E, na verdade, ele vem e Jesus volta com ele. E há uma ideia de subordinação de Jesus a Mahdi no xiismo duodecimano. Especialmente no xiismo, no xiismo duodecimano, certo? Então, nesse tipo de islamismo, nessa linha do islamismo, os sunitas não veem dessa forma. E os sunitas são a maioria. Não que isso faça necessariamente eles alinhados em alguma forma ao cristianismo. Então ele vem, Mahdi virá, preparará o mundo e governará e purificará todas essas coisas. E quem é que deverá preparar todas as coisas enquanto Mahdi não vem? Aquele que é o representante de Mahdi. E quem é o representante de Mahdi? O jurista islâmico, o sábio islâmico, e nesse caso, aquele que é o Ayatollah do Irã. Esse está governando em nome de Mahdi. Pode haver discussões se os Ayatollahs têm esse trabalho ou especialmente o Ayatollah do Irã. Mas esse tipo de discussão eu deixo muito mais para vocês e principalmente para quem é muçulmano. Então, meus amigos, disso se dá aqui. Se Mahdi voltará e ele tomará a terra, e há principalmente a ideia de retomada de Jerusalém, os israelenses estão usurpando uma terra que não é deles, na visão dos xiitas duodecimanos. Aí não só dos xiitas duodecimanos, né? Mas dos xiitas duodecimanos, eles estão usurpando uma terra que não é deles, eles estão ocupando Jerusalém de uma maneira indevida e que eles devem preparar a terra para a volta de Mahdi, porque eles são os representantes de Mahdi enquanto Mahdi, e isso aqui é Jesus, na visão deles, não volta. Porque Israel é o enclave do Ocidente no Oriente Médio e é o enclave do Ocidente tomando conta da Terra Santa, que é Jerusalém. E eles estão associados a um grande Satã. Então, vejam só, é necessário, na visão do regime islâmico, destruir Israel. É um tipo de antissemitismo, certo? Um antissemitismo específico contra judeus. É muito parecido com outras vezes que a gente já viu isso na história. Por isso que é preciso ter como
base doutrinária, como profissão de fé, como grito de guerra para quem é adepto do regime, desse regime islâmico e desse xismo duodecimano, é preciso ter como um brado de guerra e como uma profissão de fé a destruição de Israel. Eles creem que eles precisam destruir Israel. Não há uma chance de convivência com Israel. Há uma necessidade de destruir Israel. Em isso a gente vai então ali, a gente volta um pouco para o conceito de o que é uma guerra justa, que nasce com Agostinho de Hipona, né? É desenvolvido mais à frente, salvo engano, por Tomás de Aquino. Vai falar que para ter guerra existe a chance de ter guerra justa, certo? Ela precisa ser proporcional, ela precisa ter um motivo justo, certo? E nesse caso, nós podemos discordar de muitas das ações de Israel, nós podemos discordar de muitas das formas deles atuarem no campo da guerra ou de como eles tratam, por exemplo, a Palestina ou o que eles estão fazendo e já fizeram em Gaza. Mas nesse sentido, o Irã ele é uma ameaça existencial a um país inteiro. Um país inteiro. Israel é a única democracia da região, a única democracia sólida ainda, isso ainda tem mais isso. Da região, ela é uma democracia e é uma democracia sólida. É uma terra de mais liberdade e vivem lá muitos irmãos nossos em Cristo Jesus que estão em Israel. Mas ela não é lar somente para judeus e cristãos, é lar também para muçulmanos. Muitos muçulmanos moram em Israel. Mas se a gente juntar todo o número de judeus que estão em todo o resto do Oriente Médio, cai muito o número. O próprio cristianismo ele sofre no Oriente Médio e muita gente sabe disso, por causa do islamismo, por causa da oposição islâmica ao cristianismo. Então vejam que se Israel tem problemas com um país desse tipo e desse porte, porque o Irã não é um país pequeno, eles vão ter o tempo todo uma ameaça existencial muito próxima deles e que eles precisam, em algum momento, tomar uma decisão sobre o que fazer. Agora imaginem o Irã com uma arma nuclear. Se a ideia deles é destruir um outro país, a ideia de ter uma arma nuclear, para eles é a ideia de usar uma arma nuclear. Eles não estão lá simplesmente pelo bem do povo. Há um motivo transcendente para os xiitas duodecimanos que vai além do bem-estar da população, vai além de desenvolvimento econômico, vai além de saúde, vai além de educação, vai além de moralidade. Esse motivo transcendente é um motivo que para eles é sobrenatural, que é a volta de Mahdi. O Mahmoud Ahmadinejad, que foi presidente da República Iraniana durante o período do segundo mandato do presidente Lula, se vocês conseguirem lembrar ou se quiserem pesquisar, ele colocava nas conferências de imprensa, em eventos oficiais, sempre tinha uma cadeira vazia próximo a ele, por causa de Mahdi voltar naquele momento. Então eles estavam esperando isso. Vai além de simplesmente fazer isso pelo povo, mas é o povo fazendo isso por Mahdi, é o regime fazendo isso por Mahdi. Mahdi é mais importante do que o povo. Meus amigos, se vocês querem uma religião de paz, eu digo para vocês, não é o xismo duodecimano. Se vocês querem alguma religião de paz, é o cristianismo. A cristandade cometeu muitos e muitos pecados ao longo da história. Muitos, e comete ainda. Mas o cristianismo é uma fé de paz, é uma religião de paz. A gente pode ter muitos e muitos muçulmanos pacíficos, bons. Mas no xismo duodecimano, esse não é o discurso. E aí que entra o caso de que se eles estão esperando que Mahdi volte, ele vai voltar com Jesus, por que ele vai voltar com Jesus se de fato há uma inimizade entre eles e os cristãos? Certo? E nós estamos falando em termos teológicos aqui que tocam a realidade. Não é uma coisa que nós simplesmente imaginamos, mas é uma realidade atestada pelos fatos. Nós podemos verificar isso e como isso acontece e como isso ocorre. Então, o que eles esperam de Jesus? Eles esperam que Jesus venha, ele mate os porcos, ele destrua as cruzes, ou seja, Jesus vem contra os cristãos. Ele vai derrubar aqueles que acham que é o Al-Dajjal, que é o anticristo deles, certo? É o impostor, é o usurpador do Messias de fato que é Jesus.
há uma deturpação muito grande do que é o cristianismo e de que, inclusive, os próprios cristãos não entendem o seu Cristo, que é Jesus. E que para o islamismo, Jesus não é Deus. Ele não é uma pessoa divina, mas ele é um profeta especial e ele é um Messias, certo? Ele não é o maior profeta, mas ele é uma figura central no islamismo. É um outro Jesus, baseado levemente no Jesus cristão. Esse é o problema do Irã com Israel. É um problema teológico. Ele nasce em um movimento social, político, numa revolta política, mas ele tem fundamentos teológicos. É assim que ele toca a igreja cristã e é dessa forma que há essa mistura com Israel. Por mais que o povo de Israel, de maneira geral, os judeus, eles não sejam cristãos e o cristianismo não seja aceito por judeus, ao longo da história, o judaísmo e o cristianismo, eles têm caminhado esses caminhos entrelaçados. É a mesma, são coisas que se misturam e mesmo assim a gente sabe que não são as mesmas coisas. Qual é a nossa atitude em relação a tudo isso que está acontecendo? Nós temos que orar a Deus para que o mal seja debelado, né? Para que, sei lá, homens terríveis que realmente querem usar uma bomba atômica não tenham acesso a armas nucleares, né? É triste saber que está acontecendo uma guerra e que pessoas inocentes estão morrendo numa guerra. Guerras são horríveis, guerras são desgraçadas. Elas não são fruto da santidade original, né? A guerra é fruto da queda. Mas a gente tem que entender quando um país precisa se defender para defender a sua existência, principalmente quando há em outro país o fundamento, a base, né? O mantra de que o seu país precisa ser destruído, certo? Essas são as bases fundamentais e teológicas de como essa guerra, ela toca a teologia e ela toca o cristianismo. Como isso vai se desdobrar daqui para frente, eu não sei. Será que vão bloquear o Estreito de Hormuz? Ainda agora saiu a notícia de que um navio de petróleo foi atacado lá por um drone. Será que eles vão bloquear o Estreito? Será que a gente vai começar a ter uma crise global por causa do petróleo? Será que os preços vão disparar e a inflação vai disparar? Como será que a gente vai estar preparado para isso? Será que a igreja está disposta a ser igreja nesses momentos de crise? Eu espero que sim. Mas principalmente a gente precisa entender muito bem como que certas coisas se desenvolvem teologicamente e historicamente para que a gente saiba os lados que a gente deve tomar. Esse foi um breve vídeo, uma breve cooperação de como você pode se situar acerca dos motivos dessa guerra que está acontecendo ali no Irã. Os Estados Unidos é o grande apoiador de Israel, isso foi uma coisa que eu não abordei aqui, mas os Estados Unidos é o grande apoiador de Israel. Faz todo sentido que os Estados Unidos entrem nesse tipo de guerra. Faz todo sentido que os Estados Unidos queiram impedir que um país como o Irã tenha uma arma nuclear. Muito mais preocupado do que outros países, talvez, que queiram simplesmente garantir a própria existência. O Irã, ele queria garantir a potencialidade da inexistência futura de Israel. E isso é muito diferente de uma autodefesa. É uma ideia de limpeza étnica e destruição futura. E por isso que faz todo sentido que os Estados Unidos entre nesse tipo de guerra e até mesmo que ninguém se meta tanto quando um país como o Irã, que faz tantas declarações hostis a tantos outros países e principalmente a um país parceiro do Ocidente ali no Oriente Médio, quando ele é atacado, é por isso que ninguém de fato se mete, certo? Exceto os grupos terroristas que são financiados por ele e, muito parcialmente, não do jeito que talvez eles esperassem. É muito importante a gente saiba disso. Você gostou do que você ouviu aqui e se de repente você gostou da forma como eu abordei o assunto, você deixa o seu like aqui no canal, você deixa aqui a sua inscrição, aperta aqui para você se inscrever no canal, acompanhe os próximos vídeos, deixe seu comentário, fala para mim o que você acha desse assunto, fala para mim o que você está achando dessa guerra, se você sabia ou não sobre essas coisas do Irã. Comenta comigo, se quiser que eu aborde algum outro assunto também aqui, deixa aqui no comentário. Eu dou uma analisada, se de repente for alguma coisa que eu consigo, quem sabe eu não faço um vídeo sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.